Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa segunda aula da unidade 2 do nosso curso de Banco de Dados. Sejam bem-vindos. Espero que esse conteúdo possa ajudar você a esclarecer as dúvidas e a conhecer mais da nossa disciplina de Banco de Dados. Correto? Vamos dar início? Vamos lá. Eu sou o professor Victor Pedroso e estou como professor formador nessa disciplina de Banco de Dados. Correto? Temos aqui a nossa agenda de hoje, que inclui o modelo relacional, modelagem, atributos, tipos de atributos, o domínio, chave estrangeira, relacionamentos e cardinalidade. Temos uma grande responsabilidade hoje, que é aprender coisas fundamentais para um desenvolvimento de um banco de dados. Correto? Vamos lá. Bom, a princípio, nós temos que falar do modelo relacional. Não tem como fugirmos do conceito, ok? Vou fazer a leitura, mas volto a explicar para vocês. O modelo relacional permite a representação da estrutura lógica do projeto com uma visão genérica. A sua estrutura é feita de forma clara e simples, possibilitando representar os dados do mundo real, como objetos, denominados entidades ou conjuntos de entidades. Bom, o modelo em si, ele vem para quê? Ele vem para nos ajudar a, no momento de o nosso cliente nos fazer uma solicitação e procurar você lá no seu trabalho, falar assim, ó, eu preciso que você faça para mim um sistema de controle aqui na minha empresa. E você vai fazer uso desse modelo relacional para chegar lá, conhecer o problema dele, conhecer as necessidades, fazer um levantamento dessas ideias e pôr isto em prática. Então, o que a gente usa? A gente usa o modelo relacional, que esse modelo vai permitir nos dar ferramentas para fazer esse desenho e aí sim a gente transportar isso para o nosso banco de dados. Correto? Então, esse é o modelo relacional. Por que relacional, professor? Bom, vamos analisar aqui. Nós temos a tabela A, a tabela B. Isso lembra alguma coisa para vocês? Professor, isso aí é matemática, acho que eu estou no vídeo. Não, fica aí. Não olha outro vídeo, não. É esse mesmo, nesse vídeo aí de banco de dados. Aqui nós estamos trabalhando com a teoria matemática de conjuntos. Aquilo que a gente vê em conjuntos é aplicado no modelo relacional, que permite a você fazer a correlação de tabelas, né, de entidades. Ou seja, você tem um funcionário que é ligado a um setor e ele tem uma correlação com aquele setor. E é através do banco de dados, no modelo relacional, que a gente vai poder aplicar no nosso banco de dados esse conjunto. Compreenderam? Então, isso é a base do modelo relacional. Por isso que vem de relacional, né? De relacionamento, de a gente poder fazer sistemas relacionados uns com os outros. Correto? Vamos passar o nosso slide. Aqui nós temos o modelo, que é dividido em modelo conceitual, modelo lógico e o modelo físico. A gente vai ver uma mescla disso, tá? Não especificamente um ou outro, mas eu tentei fazer um apanhado para que vocês entendam que tudo converge para o nosso desenvolvimento de banco de dados. Então, a priori aqui, a gente tem um modelo conceitual que envolve o quê? O projeto conceitual. Você vai lá, descreve que o cliente precisa de uma tabela empregado e que essa tabela tem alguns requisitos, algumas coisas. E depois disso que você fez esse levantamento, você vai ter o modelo lógico, que é o quê? Transformar isso em entidades. E depois o nível de implementação, que é o projeto físico, que é o quê? Pôr a mão na massa, pegar esses dados e encher o banco de dados de maneira coerente. Correto? Então, essa é a divisão do modelo, tá? Só para vocês, a gente vai trabalhar o modelo conceitual, em paralelo, no nosso curso, o modelo lógico e também um pouco do modelo físico, quando a gente trabalhar lá nas outras unidades. Correto? Vamos lá. Esse projeto lógico
tem um criador. Não foi feito assim, né, displicentemente. Foi alguém que teve a ideia de fazer esse modelo de relações e aplicar isso. Quem foi esse cara, professor? Esse cara foi o Peter Chan, né? Ele foi criar essa estrutura, essa notação que nós chamamos, foi criada em 1976 e ele era um cientista, né, de computação americano e professor de ciência da computação da State University, conhecido como criador do modelo entidade e relacionamento. Então ele é o mentor dessas ideias aí. Então a gente não está pegando de uma maneira aleatória. Existe um fundamento, certo? Como que o Peter Chan, ele denotou para a gente, ele deu para a gente algumas ferramentas para a gente desenhar isso de maneira a ajudar a gente a entender melhor e a organizar o nosso banco de dados. Bom, ele deu algum diagrama, o diagrama chamado DARE. Esse DARE é um desenho que você faz do seu banco de dados e quando você bate o olho nele, você vai ter ali todas as estruturas de uma maneira organizada e você vai conseguir visualizar melhor. Esta nós também podemos chamar uma simbologia, tá? Uma simbologia de entidade é o quê? É um retângulo. Simples, né? Um atributo é esse círculo maior aqui ou essa bolinha aqui, tá? E, por último, o relacionamento é dado desta maneira aqui, tá? Então, vocês vão ter essa estrutura aqui para estar formando o seu DARE. Então, toda vez que a gente tiver um relacionamento, a gente usa esse desenho, que é um losango, se não me engano. E aqui a gente tem uma bolinha que você vai fazer essa anotação também, ou esse círculo. E uma entidade é discriminada da maneira de retângulo, ok? Então, simples, fácil, tá? E uma tabela de banco de dados, a gente, para começar a falar, a gente tem algumas organizações. Vamos lembrar lá do Excel, né? Uma tabela aqui que está desenhada em formato de Excel, né? Como que seria? O que seria uma entidade, professor? Uma entidade é o mesmo que uma tabela. E o que são essas tabelas? São as estruturas compostas de basicamente linhas e colunas. Bom, o Excel nos denota bem isso. Aqui nós temos as colunas, contendo o quê? Os campos e aqui os dados, né? Onde a gente vai inserindo os dados. Isso a gente já fez muitas vezes lá no nosso dia a dia. E tem um nome. Cada linha nós também podemos chamar de tupla, tá? Não é tão usual, mas é um nome que é dado a cada linha do programa. Os atributos, né, que são essas colunas aqui, né, que vocês estão visualizando, e a entidade é todo o que engloba ela. Você dá um nome para ela, por exemplo, produtos. Só vão receber dados de produtos e com suas respectivas colunas e logo com suas respectivas linhas. Espero que essa imagem possa representar para vocês um pouco de como são organizadas as tabelas ou entidades, certo? Próximo. Bom, e como começar tudo isso, professor? Como que eu chego nessa tabela? Como que eu inicio o processo de um desenvolvimento de um sistema de banco de dados? Como que eu começo isso? Por incrível que pareça, pessoal, esse início é dado por uma técnica que temos no português, que é a descrição textual narrativa, que nada mais, nada menos do que o levantamento de requisitos junto ao cliente. Ou seja, você vai no seu cliente, faz um levantamento de dados, conversa com ele um bate-papo. Neste bate-papo, você vai retirar os problemas que ele tem e desses problemas você vai retirando os substantivos, vocês vão entender que eu vou dar alguns exemplos aqui, e com esses substantivos vocês vão retirar as entidades de vocês. Vocês vão entender que coisa incrível, né? Então, aqui está a definição, vocês podem ler, reler aí, né, para melhor entender, mas é isso. Você usa da técnica de descrição
textual narrativa, ou que nós chamamos de levantamento de dados e requisitos. E nessa entrevista você faz anotações dos problemas que você vê, do que ele relata para você, e a partir disso você vai montando as suas entidades. Porque assim, um banco ele não inicia do nada, né? Ele precisa de uma forma coerente. E como a gente chega nisso? Através do problema do seu cliente. Porque você chega, fala com ele, fala assim, ó, o que você precisa? Olha, eu estou com um problema aqui, estou com um problema aqui, eu preciso fazer um cadastro de pessoas aqui. Espera aí, um cadastro de pessoas? Ele vai falar muita informação. Vamos esmiuçar isso. O senhor precisa de um cadastro. Cadastro de quê? Olha, eu vou te falar a verdade. Aqui eu precisava de cadastrar os clientes que vêm fazer a lavagem dos carros. Porque eu não consigo depois ter um contato deles. Então, tudo bem. Então, você vai lá. O cliente necessita cadastrar os clientes dele, ou o usuário necessita cadastrar os clientes dele, e já é um problema, né? Ah, legal. O que mais o senhor precisa? Olha, depois de cadastrar, eu precisava aqui ter um controle de carros, porque eu não tenho o controle de frota aqui dos carros que vêm. Então, tudo bem. Então, ó, ele precisa cadastrar cliente, ele precisa cadastrar frota. Então, vamos lá. Ó, o usuário precisa de um controle de frota. Aí você já tem 2 pontos, um cadastro de usuários, de clientes, né, e um cadastro de frota. Bom, chegamos até aí. E agora? Você faz a seguinte pergunta para ele. O que você precisa cadastrar do seu cliente? Ah, coisa simples. Nome, endereço, telefone, tal. Bom, com isso você já retirou uma entidade, correto? A entidade ou tabela cliente. A entidade cliente ali, ele precisa desses dados. E se ele não falar todos? Bom, isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de know-how ali para a gente estar analisando. Bom, ele vai precisar cadastrar também o CPF, seria bom, porque o CPF pode, um dia ou outro, ele precisar de alguma informação a mais, der algum problema, ele vai precisar do CPF desse cliente, então seria bom anotar. Ah, tá. E aqui, na sua frota? Eu preciso da placa, eu preciso da cor do carro. Ah, legal. Então, já são mais alguns da descrição do carro. Quem que é o dono? Bom, quem que é o dono? Eu cadastrei o nome do cliente, Poxa, na hora que eu cadastrar o carro, eu poderia cadastrar os carros, ou cadastrar o cliente e o carro, ou a gente já viu um relacionamento. Então, simples. Não é tão simples, mas não é difícil. A partir dos próprios problemas do seu cliente, que você vai aplicar a sua descrição, o seu levantamento de requisitos, né? E vai capturar os dados dele, certo? Vamos a alguns exemplos. Vamos lá. Ó, o atendente solicita os dados pessoais do cliente no momento do seu cadastro e aproveita, inclusive, para perguntar quais são os gêneros de sua preferência. Bom, na entrevista foi tirado o quê? Ó, o atendente solicita os dados pessoais do cliente no momento do seu cadastro. Aproveita, inclusive, para perguntar quais são os gêneros de sua preferência. Ou seja, isso nada mais, nada menos que a rotina do atendente, correto? Aí, o que a gente faz depois que a gente pegou esses dados? A gente circula ou retira os substantivos. Quais são os substantivos? Atendente, gêneros, cliente. São as possíveis entidades, ou as entidades mais fortes, né? São aquelas entidades que são mais propensas a serem entidades do nosso banco de dados. Então, ó, se eu tenho um atendente, bom, eu posso ter um cadastro de atendente. Posso ou não posso, tudo depende, mas eu posso ter um cadastro de atendente. Bom, ele solicita os dados pessoais do cliente. Opa, peraí. Ele precisa cadastrar cliente, então eu tenho uma possível entidade aqui,
que é a entidade cliente. E ele pergunta também quais são os gêneros desse cliente. É uma entrevista que o atendente faz com o cliente dele. Poxa, então ele vai precisar cadastrar o quê nesse caso? Você pode ter um cadastro de funcionário para você saber quem que atendeu aquele cliente, né? Você pode ter uma possível tabela de clientes e você pode ter uma possível tabela de gênero, correto? Isso aqui foi o que eu disse para vocês. De um problema, você tira os substantivos, que tá, desse levantamento de requisitos, né? Eu levantei aqui o que esse cliente precisa, né? Aí, disso, eu retirei as possíveis entidades, que são o quê? Funcionário, cliente e gênero, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Estou falando de uma maneira mais tranquila, que é para vocês compreenderem melhor, tá? Bom, um outro exemplo aqui, ó. O nosso cliente entra aqui na loja e escolhe o filme que deseja ver. Os filmes estão separados nas prateleiras, pelo gênero ao qual eles pertencem, facilitando assim a sua localização. Agora eu pergunto para vocês, quais são as entidades resultantes aí? As possíveis entidades resultantes? Vamos olhar? Ó, o nosso cliente entra aqui na loja e escolhe o filme que deseja ver. Os filmes estão separados nas prateleiras pelo gênero ao qual eles pertencem, facilitando assim a sua organização. Bom, como vocês podem ver, cliente. Aqui você pode ter loja, você pode ter a entidade filiais ou lojas. Você pode ter a entidade filmes, que você precisa ter aqui, de acordo com o problema, né? E as prateleiras, que podem ser uma entidade ou não ser uma entidade também. Por quê? Você pode armazenar a localização dela dentro de filme. Então, olha só. Seria um substantivo? Seria, mas eu usei ele? Não, porque eu peguei onde está o filme e coloquei no cadastro de filme. Onde ele está localizado? Está em tal lugar. Então, quando você consultar filme, ele está na prateleira 1B. Eu não preciso ter uma entidade prateleira, certo? Então, cabe a nós analisarmos essas entidades fortes, que são as entidades possíveis. E gênero? Gênero é importante, porque você vai ter aventura, ação, romance, drama, todos os tipos possíveis, né, que são as entidades. Então, aqui a gente retirou as possíveis entidades, as entidades mais fortes, né, que a gente teria neste problema aqui. Correto? Vamos lá. Ó, disso tudo que a gente falou, a gente colocou aqui algumas dicas para você fazer uma boa modelagem desses dados, correto? Primeiro, ter em mente o cenário a ser modelado. Gente, você vai lá, conhece a empresa do cara. Você, como desenvolvedor, vai lá na empresa dele. Só não mexa onde você não foi chamado, mas olhe, fuce mesmo, olhe, veja como que é feito aquele processo. Como que as pessoas fazem? Ó, só olhando, só observando e anotando. Só observando e anotando, certo? Depois de ter os problemas, detectar os substantivos no momento da análise. Ó, aqui, se a gente voltar no slide anterior, aqui nós teríamos loja, correto? Mas e se o cara não tem filial? Ele não tem interesse, ele não precisa de um cadastro de filiais. Então, talvez não seria nenhuma entidade que entraria, entendeu? Então, cabe a sua análise. Mas agora, você conversando com o dono, ele fala assim, porque em 2017 eu quero estar com várias lojas, com várias filiais no Brasil e no mundo. Pô, o cara é um visionário, ele já está prevendo que a empresa dele vai crescer. Então, cabe a você falar assim, não, então já vou deixar preparado aqui um cadastro de filiais que esse cara aqui vai precisar. Tá? Nomear apropriadamente as entidades detectadas. Bom,
toda entidade ela tem que ter um nome, né? Aqui, ó, cliente, filiais, filme e gênero, né? Você deve padronizar esses nomes, plural, singular e abreviações. Então, normalmente, você tem aqui cliente, você pode colocar clientes, mas tente padronizar. É a sua forma. Filmes ou filme. Se você põe filme, põe tudo para o seu banco no singular ou tudo no plural. Então, tente fazer de uma maneira mais, né, mais coerente possível, né? Então, fica a seu critério isso. Mas tente sempre de uma maneira com que você vai entender melhor, que vai ficar mais fácil para você, tá? Ó, fazer o diagrama num rascunho de próprio punho, em papel mesmo. Ah, professor, eu preciso de uma ferramenta case aqui, de um negócio mirabolante. Não, calma. Vai lá, rascunha no papel, faça de maneira, mostre para o seu cliente, para que você já vá se prevenindo e não tenha retrabalho, correto? Isso é bem importante, tá? Definir o tipo de organização mais adequado. Ou seja, você que faz o seu controle. Você que verifica como que você trabalha melhor. Nada melhor que você mesmo, né? Para quem não tem nenhum controle, siga esses básicos, né? De organizar, guardar, organizar as coisas de uma melhor maneira possível, para que você não tenha problema depois. Rapaz, onde está esse papel? Onde eu fiz aqui a análise lá do cliente X e você fica todo perdido. É em rascunho? Rascunho, mas no primeiro momento que você tiver, organize isso. Não faça a esmo, tá? Realizar um bom levantamento do método manual e do procedimento manual junto ao principal usuário, né? Então, ou seja, esse bom levantamento é o quê? Você perguntar as coisas corretas para eles. Ah, como que eu vou saber, professor, as coisas corretas? Bom, você vê a rotina, você entende a rotina. E não só a rotina, como a necessidade do seu cliente. Ele vai te passar muita coisa. Algumas coisas vai vir de você, você vai ter que puxar dele. Mas uma boa parte de coisas, ele já vai te passar. E a partir disso, você vai trabalhando, você vai fazendo como se fosse uma investigação mesmo, né? E você vai vendo o seu projeto tomar forma, correto? Bom, todo levantamento, que nem a gente pegou as entidades. Bom, eu vou precisar cadastrar um cliente, né? E daí? Esse cliente vai ter o quê? Quais dados que eu preciso resgatar desse cliente? A esses dados nós damos o nome de atributos, né? Chamado também de colunas, né? Mas nós chamamos normalmente de atributos. Esses atributos são características do meu cliente, por exemplo, característica da minha frota. Então eu tenho lá meu cliente, eu vou verificar quais dados eu preciso pegar dele para que ele seja de uma melhor maneira armazenado no nosso banco de dados, correto? Dei alguns exemplos aqui, o CPF, o nome, a idade, endereço e assim sucessivamente, né? Quais são as características, né? Quais são as características que eu precisaria desse televisor aqui, por exemplo? Eu precisaria da polegada, precisaria da marca, eu precisaria do tipo do modelo dele. Então, se eu fosse cadastrar ele, por exemplo, num caso de tombamento, que você faz lá o controle dos equipamentos que tenham um lugar, então você vai precisar das características dele. E você vê as características que são que mais te ajudam no momento de uma pesquisa, de uma busca, correto? Vamos continuar? Bom, os atributos no modelo de Peter Chain, não vamos esquecer do Peter Chain, são representados dessa maneira, correto? Voltando lá naquele slide, através desse círculo, tá? Então você vai ter essa forma de estar visualizando os dados. Ou seja, o que significa esse desenho aqui, professor? Esse desenho aqui significa que a entidade produto contém o campo descrição, valor venda, código e valor do custo, certo?
valor de custo. Então, essa é a representação de entidade mais atributos. Vamos falar um pouco agora dos tipos de atributos. Os tipos de atributos que ocorrem, tá? Nós temos os atributos simples, que contêm um único valor, né, para cada elemento da entidade. É o mais comum. Você tem aqui funcionário, e você tem matrícula, nome e local. Você tem aqui uma outra representação, igual eu mostrei para vocês, de funcionário, da entidade funcionário, e você tem local, nome e matrícula, certo? Um atributo do tipo multivalorado. Nesse cara, você tem o quê? Funcionário, matrícula, sexo, data de nascimento. E esse telefones aqui, significa que você pode acoplar em um único atributo vários telefones. Por exemplo, você vai fazer aqui um telefone, você pode pôr um campo lá grande, onde o cara vai pôr telefones. Põe primeiro o celular, barra o da casa, barra o do vizinho. Então, ele pode pôr vários telefones. Isso é um atributo multivalorado. É apenas um tipo que você pode agregar no seu desenvolvimento, tá? Um atributo composto, onde você tem um atributo que permite conter mais informações ou diversos tipos de informações. Um exemplo clássico aqui, ó, funcionário, data de nascimento, sexo e matrícula e endereço. E o endereço tá logradouro, bairro, cidade e complemento. Ou seja, esses atributos estão ligados a endereço. E depois endereço está ligado a funcionário. Então, esse é um tipo de atributo composto, tá? Que vocês têm aí. Um outro tipo de atributo, e esse é muito importante, quando eu digo muito importante, vocês podem colocar um muito com M maiúsculo e frisem bem isso aqui, entendam bem isso aqui, que aparentemente é simples, mas é necessário em uma criação de um banco de dados, tá? O atributo chave. O que é esse atributo chave? Esse eu vou fazer questão de ler na íntegra aqui para vocês, ó. Quando temos atributos de uma entidade, é importante sempre indicarmos um identificador, que podemos chamar também de atributo-chave. Esse atributo irá identificar o item de maneira única. Eu vou falar mais uma vez. O item de maneira única. O que é único, pessoal? Sem repetição. No conjunto de elementos. Ou seja, você aí na sua casa tem um CPF que não se repete, que é único, que é seu. E você também não gostaria que outra pessoa tivesse o seu CPF, e nem poderia, porque estaria ocorrendo alguma fraude. E isso é uma lei dos bancos de dados relacionais. Toda tabela tem que ter um atributo que não se repita, certo? Você tem uma sequência e ele não se repita, né? E também não possa ter valores vazios, correto? Isso é importante. Por que, professor, isso é importante? Isso identifica a linha, faz com que as suas buscas de dados sejam feitas de uma maneira mais rápida e faz um controle melhor no momento de um relacionamento de uma tabela com a outra, correto? Vamos a seguir. Como que é a representação dele? Bom, no caso de Peter Chen, ele pede que você coloque um risco dentro do atributo ou uma linha mais forte, tá? Mas a linha pode confundir um pouco, depende do ambiente, ela pode confundir. Então, é mais fácil você colocar um risco embaixo do atributo, correto? Um exemplo aqui, uma entidade representada. Você tem a entidade, os seus atributos e na parte de cima, onde a matrícula não se repete, o funcionário não vai ter uma matrícula repetida, ele está circulado e está com sublinhado, correto? Vamos a seguir. Outra chave, que é a base do relacionamento, tá? Que é dos bancos de dados relacionais. É ela que faz com que todo o relacionamento seja íntegro, não permita redundâncias, que coisas aconteçam incorretamente. É a chave estrangeira, que
também é um tipo de atributo. Eu pus uma representação aqui que espero que vocês entendam. Eu tenho a tabela professor, correto? Nessa tabela professor contém o código do professor, o CPF do professor, a data de nascimento do professor e a idade do professor e o departamento código. Ou seja, tem o código do professor, CPF, data de nascimento, idade e o código do departamento. Você pode colocar qualquer código de departamento aí? Bom, a princípio sim. Porém, você não poderia colocar um departamento aí que não existe. Você não pode fazer isso. Se você colocar um departamento que não existe, o seu banco de dados estará não íntegro. E retirar a integridade do banco de dados é uma coisa que prejudica muito. Então, o que acontece? Você cria uma chave estrangeira, que é esse cara que a gente está falando aqui, e faz uma ligação entre o código do departamento com a tabela de departamento. O que acontece aqui, professor? Antes de ter o cadastro de professor, eu tenho que ter o que, gente? O meu departamento cadastrado. Porque eu só vou poder ter um professor cadastrado depois de ter cadastrado o meu departamento. Correto? E assim mesmo também ocorre para a tabela de curso. Eu posso cadastrar um curso que exige que eu tenha o departamento? Bom, a priori sim, porém, se você cadastrar um departamento que não existe, né? Ó, eu tenho o código do curso, o nome do curso, mas não sei a qual departamento que esse curso está relacionado. Então, o que eu faço? Crio uma chave estrangeira que eu só vou poder cadastrar cursos que o departamento exista, tá? Então, tenham esse conceito em mente. Isso é a base de relacionamentos no nosso banco de dados, correto? Vamos a seguir. Falamos uma palavra agora chamada relacionamento, certo? E já estamos aqui de frente com ela. Bom, o modelo relacional, por si só, ele não pode ficar isolado. Você não vai criar uma tabela professor, uma tabela curso, uma tabela tal, e elas vão ficar isoladas. Elas têm que se relacionar. Uma vez que as informações estejam organizadas, né, você tem que organizar para que esse acesso futuro seja feito de forma íntegra, de forma integrada, né, e que não perca conteúdo, né? Lembra lá, eu vou cadastrar um professor que não tem curso, que não tem departamento, eu posso cadastrar, ou que um departamento qualquer para ele, mas não vai estar íntegro, não vai estar certo. Então, através dos relacionamentos que a gente faz esse controle. Vamos a seguir? Bom, mais um pouco aqui falando de relacionamentos, tá? Analisando o modelo relacional, as entidades não podem ficar isoladas, tá? Como eu já disse para vocês, o modelo de entidade de relacionamento não é permitido ligar uma entidade diretamente à outra. Quando há uma associação, ela é representada por um relacionamento, que é aquele losango que eu mostrei para vocês, correto? Bom, mas isso a gente vai ver agora na sequência. Como que é representado num modelo, né, de relacionamento, num DER, um relacionamento aqui? Relacionamentos, você tem a entidade funcionário e você tem a entidade setor. E você faz a seguinte leitura: o funcionário está ligado ao setor e o setor está ligado ao funcionário. Bom, mas como que ele está ou não está? Através do relacionamento. O modelo de Peter Chain exige que você tenha um relacionamento. E diga o que faz esse relacionamento. Vamos seguir? Uma coisa. Esse relacionamento é nas duas mãos. De funcionário para setor e de setor para funcionário. Você tem que fazer essa verificação. Bom, um exemplo aqui que é importante averiguar se a associação entre as entidades é verdadeira em ambos os sentidos. Para entender melhor, podemos a situação abaixo. Ó, o funcionário trabalha no setor. O funcionário, em relacionamento trabalhar no setor. Outro tipo de relacionamento é o relacionamento autorrelacionamento, que é o relacionamento recursivo, tá? Onde alunos monitoram alunos. Então, ele se autorrelaciona. Um aluno que faz a monitoria do aluno
Então, seria um exemplo de entidade. Pessoas casam-se com pessoas. São dois exemplos clássicos de tipos de relacionamento recursivo. Tá certo? Vamos a seguir. Temos outros tipos de relacionamento, que é o relacionamento binário. O que é esse relacionamento binário, professor? É o relacionamento de grau 2, pois temos duas entidades. Como que funciona? Professor ministra a disciplina. E a disciplina é ministrada pelo professor. E assim, nas duas vias. Ok? Então, relacionamento binário com duas entidades. Ok? Relacionamento ternário. Relacionamento ternário é o de grau 3, pois temos três entidades associadas no relacionamento. O professor ensina o curso. Só que ele não ensina só para esse curso. Ele ensina a disciplina tal para esse curso. O professor ensina a disciplina tal para esse curso. O curso é ensinado na disciplina tal pelo professor X. Então, em todas as vias aqui, eles têm que se convergir, certo? Então, esse é um relacionamento ternário. Só que nessa leitura que a gente faz, a gente tem que fazer algumas averiguações. Uma averiguação importante aqui é a cardinalidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque nisso a gente vai ter o número de ocorrências, a gente vai ter a aplicação da regra de negócio e a gente vai também ter a frequência de funcionalidades, certo? Então, esse número de ocorrências vai nos definir como será o nosso banco de dados, tá? Como que será esses relacionamentos através da cardinalidade. Vamos no próximo slide, vocês vão entender melhor. Bom, a notação, a priori, é bom a gente já estar conhecendo. Nós vamos ter a cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima. Então, a notação abre o parênteses, x, dois pontos, y. Certo? Próximo. O que é essa cardinalidade máxima? É o limite máximo de ocorrências de uma entidade em relação à outra. Por exemplo, a gente tem 1 para muitos. 1 para 1, perdão. Como que é esse 1 para 1? É simbolizado de 1, cardinalidade mínima, 1, cardinalidade máxima. 1 para muitos, ou seja, 1 para cardinalidade mínima e n para cardinalidade máxima. N simboliza o infinito, tá, gente? É vários, muitos, tá? E n para n, ou seja, muitos para muitos, o que nós chamamos também de n para n, tá? Então, pode ter muitas ocorrências de um lado, muitas ocorrências de outro. Isso é muitos para muitos, correto? Vamos aqui agora, ó. Como que a gente faria a leitura de um relacionamento entre cliente e produto? Gente, só lembrando, são apenas exemplos, tá ok? São apenas exemplos. Vamos lá. A leitura direta, né? O cliente compra no máximo um produto. Leitura inversa. Um produto é comprado pelo cliente. Nessa estrutura aqui, ele apenas poderia comprar um produto. Ele não poderia comprar dois produtos. A cardinalidade máxima nos permite a fazer a seguinte averiguação. Na cardinalidade 1 para 1, numa leitura direta, você tem aqui, o cliente compra no máximo um produto. O que significa isso? Que o cliente, nessa leitura aqui, ele vai poder comprar apenas um produto de cada vez. E na leitura inversa, é o quê? Um produto é comprado pelo cliente. Ou seja, nesse modelo aqui, não que seja o correto, mas ele só poderia comprar um produto, não mais. E esse produto só poderia ser comprado pelo cliente João. É correto? Bom, cabe casos e casos. Mas nesse modelo aqui, seria um exemplo para vocês entenderem. Tá? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo de 1 para muitos. Esse aqui vocês têm que entender bem. Por quê? Porque ele é muito utilizado. Na leitura direta, ó,
o cliente compra N produtos. Isso é verdade. Normalmente, um cliente compra N produtos, né? Então, significa o quê? Que esse cliente, ele tem de ser cadastrado e ele pode comprar muitos produtos. Beleza. Agora, o produto é comprado por, no máximo, um cliente. Ou seja, a leitura tem que ser de trás para frente também. Então, esse produto aqui é comprado por, no máximo, um cliente. Tudo bem. Então, vocês vão ter aqui um relacionamento 1, uma cardinalidade 1 e 1. Então, como que prevalece aqui? Quando você tem 1 e 1 para cá e 1 e N para cá, a que prevalece é a 1 para N, né? Então, você tem essa leitura inversa na cardinalidade máxima. Bom, nesse caso aqui, pessoal, a cardinalidade de 1 para muitos, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Ou seja, permite que uma entidade se relacione com a outra, permitindo a ela ter uma ocorrência bem grande, né? Então, vamos lá, ó. Como que seria a leitura direta nesse caso? O cliente compra no máximo muitos produtos, certo? Então, um cliente pode comprar N produtos. E ao contrário, um produto é comprado por um cliente. Bom, no momento que esse cliente estiver fazendo a compra, ele pode comprar no máximo, né? Esse cliente estiver fazendo a compra, o produto é comprado por no máximo um cliente, não podendo, né, tá em outra ocorrência, tá? Então, esse modelo aqui é muito utilizado quando você tem uma nota fiscal, por exemplo. Vamos imaginar assim, você tem uma nota e você tem vários itens dessa nota. Então, uma nota fiscal, que tem lá o cliente X, ele pode comprar vários desses produtos, certo? E esse produto pode estar unicamente nessa nota, entendeu? Então, está nessa nota desse cliente. Você não vai precisar lá, ele comprou sabonete. Você não vai precisar repetir ele, sabonete de novo. Poxa, se ele comprou sabonete, se é o mesmo sabonete, da mesma marca, com a mesma característica, com o mesmo preço, com o mesmo tudo, você só põe a quantidade de sabonetes comprados por esse cliente e destaca na nota. Então, esse modelo aqui é muito utilizado no nosso dia a dia, correto? Cardinalidade de muitos para muitos. Como que é isso, professor? Ó, o cliente compra no máximo muitos produtos, certo? E o produto é comprado por no máximo um cliente. Então, você tem assim, ó, 1 para N de lá para cá e 1 para N daqui para lá. Então, ó, um cliente compra muitos produtos e um produto é comprado por muitos clientes. O que você tem aqui? Um N para M, certo? Só que vale lembrar uma coisa, pessoal. Normalmente, essa representação no banco de dados, ela é desmembrada. Ela gera uma nova entidade. Você não tem a representação, um banco de dados que represente isso. Então, você desmembra isso, né? Então, quando você tem isso aqui, você gera uma nova entidade, compras, por exemplo. Que daí você vai ter lá vários clientes comprando vários produtos comprados por vários clientes. Então, você, para ter isso aqui, você vai ter que desmembrar isso para jogar no seu banco de dados, correto? Então, esses artifícios aqui são utilizados para você organizar e dar forma no seu banco de dados, correto? E temos a cardinalidade mínima, que é opcional, no caso, que é quando uma ocorrência se relaciona com, no mínimo, nenhuma outra entidade. Tudo que a gente falou aqui, até agora, ele precisava ter um cliente cadastrado para comprar um produto. Ele precisava ter um cliente cadastrado para comprar um produto. E assim sucessivamente. Na cardinalidade mínima, ela pode ser 0 para 1 ou 0 para N.
No caso aqui, você tem o cliente, não precisa existir para comprar um produto. E na leitura inversa, um produto pode ser comprado por nenhum cliente, que é uma coisa meio estranha, mas pode acontecer. Hoje em dia não mais, mas quando você antigamente ia fazer uma nota no papel, às vezes você ia lá e fazia uma descrição e colocava assim, consumidor ou algo assim, não especificava numa nota, por exemplo, e fazia de uma maneira qualquer. Agora, numa nota fiscal eletrônica, você precisa ter, mas em alguns casos você pode fazer uso. Ou seja, você pode fazer uma compra de um produto sem um cliente especificado, tá? Então, são maneiras de você tratar a mesma solução, tá? Se vocês revisarem aqui o que eu passei, eu usei o mesmo estudo de caso aqui, ó. Cliente compra o produto, cliente compra o produto, cliente compra o produto, inclusive para cardinalidade mínima. Com isso, vocês podem ver o seguinte, que aqui é um caso que pode ocorrer dentro da programação. Com cliente, produto, talvez não, né? Às vezes você tem você vai fazer uma ordem de produção, você vai fazer lá uma solicitação de compra e você não especificou o cliente que você quer. Você faz uma solicitação de compra, então você vai ter lá uma solicitação de compra e o produto. Você não vai ter as pessoas ainda que você vai fazer o orçamento. Então você faz uma solicitação de compra sem as pessoas que você vai comprar. Você ainda vai fazer a cotação, você ainda vai verificar isso. E só após isso que você vai efetivar o processo. Então, talvez num caso assim, possa ter lá solicitação de compra de fornecedor não existir para comprar o produto, né? Então, existem casos e casos. Casos a serem analisados, casos a serem estudados, certo? Aqui estão alguns apenas que eu tentei demonstrar para vocês que converge em tudo aquilo que a gente falou. Iniciando lá na arrecadação dos requisitos, levantamento de dados, né? Conhecendo o seu cliente, passando o que fazer com esses dados que você recolhe do seu cliente, né? Pegando esses dados que você recolhe dele, o que eu faço com esses dados? Eu pego, crio entidades, dessas entidades dou formas. Tá, beleza, peguei as características, e agora o que eu faço? Agora eu as relaciono, utilizando o DER, Diagrama de Entidade de Relacionamento. Com isso, eu vou ter ali as entidades relacionadas, demonstradas. Beleza, e agora? Eu vou impor nelas a cardinalidade, que a partir disso, sabendo a ocorrência, você vai... E aonde você pega isso? Com o seu cliente, conversando, investigando, conhecendo do processo. Principalmente, uma dica que eu dou para vocês, gente, e nesse momento ela é crucial. Muito mais que programadores, simplesmente, vocês têm que serem conhecedores do processo do seu cliente. E como você faz isso? Se interagindo. Tudo que a gente almeja, a gente pega e vai estudar, vai se interagir. Então, com isso, vocês vão ter as informações de uma maneira coerente, íntegra e bem organizadas. Tá ok? Bom, com isso, a gente finaliza essa aula da unidade 2. Tá? Saibam que foi um prazer passar esse conteúdo para vocês. Espero que vocês possam assistir e reassistir, caso necessário, essas aulas. E espero vocês numa próxima aula. Até lá!